Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 3 hábitos de Jesus, coisas que ele fazia e que você também precisa começar a praticar. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo, então, consequentemente, temos que observar as práticas de Jesus para nós imitarmos. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos várias práticas que ele tinha, que isso fez com que o ministério de Jesus fosse bem sucedido. Então, nós precisamos começar a aplicar aquilo que a gente tanto lê. E aí eu separei aqui 3 hábitos que eu observei que ele fazia e que nós precisamos também aplicar em nossa vida. E o primeiro hábito que eu vou falar para vocês é a oração. Que em Lucas 6:12 diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A oração, gente, fazia parte da vida de Jesus. E é muito importante nós termos uma vida de oração. Venho falando isso aqui para vocês já faz bastante tempo e vou continuar falando e incentivando vocês a terem uma vida de oração. Por quê? A oração, ela te faz desenvolver um relacionamento com Deus. É o momento que você vai conversar com Deus, se comunicar, falar coisas e ouvir Deus também, porque é o momento que a gente fala, mas que Deus ele pode também te trazer respostas naquele momento da oração. Então, assim como a gente usa o diálogo, a conversa, para se relacionar com as pessoas, para conhecer alguém, para ficar íntimo de alguém, para nos aprofundarmos em intimidade com alguém, temos que usar também essa prática da oração para nos aprofundarmos em intimidade com Deus. Porque observe que não tem como você ficar íntimo de uma pessoa sem você conversar. Você não conhece uma pessoa, nunca teve nenhum contato, não sabe muitas coisas sobre ela. E como é que você vai saber mais sobre ela? Conversando, conhecendo. E a oração não precisa ser por um tempo longo. Não, isso aí você vai aplicar de acordo com a sua rotina. Cada pessoa tem a sua rotina, tem algumas pessoas que têm a vida extremamente corrida, outras menos. Você pode se comunicar com Deus andando, de pé, sentado, deitado, andando na rua, dentro de um transporte, de várias formas. Você só não pode ficar sem ter esse período de conversar com Deus. Claro que se você tiver um tempo do seu dia, seja lá 5 minutos, 10 minutos, ou menos, ou 1 hora de relógio, ou mais, não importa. O tempo que você puder aplicar, aplique. Se você tiver um momento para se reservar ali, para ir para o secreto, perfeito, vá para o secreto. Entra no quarto e fecha a porta. Se você não tiver ali privacidade no quarto, vai para outro cômodo. Mas tenha esse momento de falar com Deus, de se comunicar com Ele. Porque se você não tiver a prática da oração, você nunca vai ficar íntimo de Deus. Para você ficar íntimo de alguém, é só conversando. Que eu mesma não consigo. Como é que eu vou ficar íntima de uma pessoa sem conhecer, sem ter o convívio? Não tem como. Eu, particularmente, oro como se eu estivesse conversando com uma pessoa aqui na minha frente. Eu não falo palavras bonitas quando eu vou orar, eu falo normalmente com Deus. Vou expondo as minhas fraquezas, vou perguntando coisas, vou confessando meus pecados. E é dessa forma que eu vou desenvolvendo um relacionamento com Deus. Claro que no início, você pode ficar assim meio com vergonha, sem saber como iniciar ou como finalizar, mas só ajoelhe e fale com Deus. E se não tiver o que falar, chore ou fique em silêncio, ore no pensamento, mas fale com Deus, não fique sem ter diálogo com Deus, porque é impossível ter um relacionamento com Deus sem conversar com Deus. Assim como não tem como você ter um relacionamento com alguém sem conversar com essa pessoa. Então Jesus ele se preparava no secreto por meio da oração e isso fazia com que ele tivesse eficácia na leitura das escrituras e no ensino. Pode observar que quando você tem uma rotina de oração, quando você vai ler a palavra, parece que a sua mente ela se abre muito mais e você consegue compreender muito melhor aquilo que você está lendo. Se você não tem a prática da oração, você pode se sentir meio perdido, não entender muito bem ali o que aquilo quer dizer. Claro que tem passagens bíblicas que você irá precisar se aprofundar mais para entender do que se trata. Mas quando a gente ora, parece que vem aquela clareza do que a gente está lendo, o Espírito começa a ministrar em nosso coração o que é que a gente está lendo ali, o que é que aquilo significa, o que é que ele quer transmitir para nós através daquela passagem. E quando você vai falar para alguém, ensinar, você tem um pouco mais de facilidade também. Por quê? Porque você tem uma vida de oração. Então o Espírito Santo vai te capacitando para entender aquilo que você está lendo e para ensinar para outras pessoas, para você conseguir passar, transmitir a mensagem que você leu para outra pessoa. Então a oração vai te dar mais eficácia
na leitura e no ensino da palavra também. Se prepare no secreto para que aquilo que você vai fazer em público, seja o louvor, seja a ministração da palavra, seja lá o que for, possa fluir. Porque você pode ter o melhor sermão, a melhor mensagem, o que for, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, nada flui, nem adianta. Se ele não te der graça, se ele não convencer as pessoas de que aquilo que você está falando vem dele, nada acontece. E isso você conquista por meio da oração. O segundo hábito que Jesus tinha e que nós precisamos aplicar em nossa vida é a confiança no Pai. Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, versículo 39, que diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele confiava plenamente no Pai. Ele confiava em Deus e nós temos essa dificuldade de confiar em Deus. Alguns têm mais, outros têm menos, mas eu me pego várias vezes assim, preocupada, ansiosa. Isso demonstra uma falta de confiança e nós não podemos ser assim. E se caso você observar esse comportamento, fique se policiando, observe e saia desse lugar de desconfiança. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe cuidar de você melhor do que você mesmo. Aqui, Jesus sabia o que estava para acontecer na vida dele. Ele estava em um momento de angústia. O que foi que ele disse? Se puderes, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, mesmo em momento de aflição, de angústia, ele estava confiando em Deus, confiando que o propósito de Deus precisava se cumprir na vida dele. E ainda que fosse difícil para ele passar por aquele momento de aflição que ele iria passar, e se colocou à disposição para fazer a vontade do Pai. Ele saía de cidade em cidade pregando, não tinha nem onde repousar a cabeça, mas ele ia assim mesmo, ele confiava em Deus. Isso demonstra uma confiança imensa. Você sabe o que é a pessoa não ter nem ideia de onde que ela vai dormir hoje à noite. E ainda assim, ela dizer assim, eu vou porque eu sei que Deus irá prover o lugar aonde eu vou dormir essa noite. Então eu preciso ir. Isso aos olhos carnais parece ser loucura, mas isso demonstra a confiança em Deus. Nós precisamos ser assim. Deus, ele cuida de nós o tempo todo, nos mínimos detalhes, ainda que a gente não esteja vendo. E ainda assim, nós nos preocupamos muito com as coisas daqui, com as coisas da terra. Ele não sabia aonde que ele iria dormir, mas ele tinha dentro dele a convicção de que Deus já havia preparado esse lugar para ele. Falar sobre isso me deixa até emocionada, porque é o cuidado de Deus. Deus, ele cuida de nós. Ser missionário é isso, você nunca sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, para onde Deus vai te levar, te direcionar, mas você precisa ir, porque se Ele está mandando, Ele garante. Então, às vezes, nós nos afligimos muito com as coisas daqui da terra. A gente se preocupa muito com as coisas da terra, sendo que o Pai já cuidou de tudo para nós. Porque está escrito na palavra, para nós não nos preocuparmos com nada daqui da terra, porque Ele cuida. Então, assim como Jesus confiava em Deus, você precisa aprender também a confiar em Deus. E o terceiro hábito de Jesus que nós precisamos aplicar em nossas vidas é o serviço. Aqui em João 13, versículo 5 diz assim: Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus servia e ele servia com prazer. Eu acho isso lindo e é algo assim que nós precisamos aplicar, que nós precisamos copiar com toda a intensidade possível. Tem pessoas que pensam que você só consegue servir a Deus se você tiver um cargo dentro da igreja, se você tiver dons. Você pode sim servir a Deus com o seu cargo, com os seus dons, mas não é só isso. Deus se alegra muito quando a gente cuida do órfão e das viúvas, quando a gente ajuda o necessitado. Inclusive, ele tem me falado muito sobre isso, sobre ajudar aquele que precisa. Estamos muito preocupados em ficar ali dentro de 4 paredes, sendo que as almas estão perecendo aí pelo mundo. Então, nós precisamos ter esse olhar para o necessitado. Então, servir a Deus, gente, é servir ao próximo com amor, com atitude, com ação, com prática. Fazer o bem para as pessoas. O servir requer humildade. Jesus era humilde. Então, quando você serve alguém, você está se colocando em uma posição de humildade. O ato de servir é um gesto muito bonito e que agrada ao Senhor. Então, nós precisamos também servir, assim como Jesus servia ao próximo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver em várias passagens Jesus servindo. E ele não servia reclamando, murmurando. Ele servia com amor, com dedicação, com intensidade, com entrega. E servir, gente, não é se sobrecarregar com tarefas, com cargos dentro de igreja e achar que está agradando a Deus, porque eu já fiz muito isso.
E Deus falou para mim que não estava se agradando de mim daquelas ações e que Ele não queria que eu fizesse aquelas coisas que eu estava fazendo. Então as pessoas têm que entender o que de fato é servir. Aprenda a servir a Deus com aquilo que Ele te entregou. Se você não tem dons, ou você ainda não conseguiu detectar ali dons que Deus te deu, sirva a Deus de outras formas, porque existem várias formas para servir. Não existe só uma forma de servir. Eu sirvo a Deus fazendo o que Deus me manda, que está escrito na palavra dele, executando missões que ele me dá ali individuais e que eu preciso ir lá e fazer, porque sou eu quem tenho que fazer. E hoje eu digo que de fato eu sei o que é servir a Deus, porque eu tinha um conceito totalmente equivocado do que é servir. Eu achava que subir no altar e cantar, que eu já estava fazendo tudo. E não era só isso que Deus queria de mim. Ele queria que eu fizesse outras coisas, como por exemplo, estar aqui na internet servindo vocês através dessa plataforma, ajudando pessoas a evoluir em sua vida espiritual e outras coisas que o Senhor tem mandado eu fazer e que eu irei já executar em breve. E é isso, gente. Vamos aprender a servir a Deus com amor, com dedicação, sem murmurar, sem reclamar, ajudar o necessitado. E isso agrada muito ao Senhor. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui com esse vídeo e tenha te edificado. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.